Quando que a gente vai aprender que a gente não precisa sofrer mais, hein? É difícil nós, né? Nós seres humanos somos complicados, né? Nós gostamos de sofrer, né? Nós gostamos. Jesus já venceu todo o mal. Já foi tirado todo o mal da terra. Não existe mais o mal na terra, mas, né? Mas para quem que ele não existe mais? Para aqueles que vivem em espírito. Mas nós não queremos viver em espírito, nós queremos ir lá, adorar a árvore, alisar a árvore. Nós gostamos da árvore. Em vez de ficar só na luz, viver só na luz, não. A gente gosta de alisar a árvore. E aí, não quer sofrer? Poxa, é tão simples em parar de sofrer, né? Era pra gente acordar todo dia, acordar, adorar todo dia e ser feliz, e viver em espírito. E não alisar a árvore, não ficar pecando. Não. Para de pecar e alisar pecado. Se você pecar, rapidinho, você está em espírito, você recupera de novo. Aí você não fica alisando a árvore. Porque você está em espírito, porque você adorou de manhã, passou 1h30 cantando, adorando, em louvor, para ativar a glândula pineal. Porque só o louvor é que ativa a glândula pineal. A oração, ela não ativa tão forte como a glândula. Nem a escritura ativa tão forte como a glândula, como o louvor. Primeiro o louvor, depois as escrituras, aí depois a oração e o testemunho, né? Mas sem o espírito, sem adoração, você nunca vai conseguir parar de sofrer. Agora, com o espírito, o que o espírito faz? Ele te dá sabedoria, ele te dá inteligência, ele te mostra o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Você se torna um Deus morando na terra. O próprio Jesus falou que nós somos deuses. O próprio Jesus falou. Agora imagine um semideus, um deusinho pequeno, morando dentro dele, o espírito que já está dentro, mas não é ativado. Porque a glândula pineal não é ativada. Agora imagine esse espírito ativando essa glândula e morando no seu corpo. Você se torna Deus na terra. Mas o Deus espírito. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Hoje nós somos um Deus assim, com a energia vital de Deus. Hoje nós somos Deus. Mas com uma energia vital de Deus, né? E um pouquinho só do Espírito de Deus. Pouquinho só. Agora, se você quer ser o Deus completo, o Deus perfeito, o Deus que não para de sofrer, o Deus que para de sofrer, não é ao contrário? Porque Jesus já sofreu tudo por você. Isaías é muito claro. Ele levou sobre si toda a dor, todo o sofrimento, o castigo que nos traz a paz já caiu sobre ele. Então, ele já sofreu no nosso lugar. Mas nós insistimos ainda a fazer o quê? Em alisar o mal. Alisar a árvore, ir na árvore. A árvore não anda, mas a gente vai lá na árvore, alisar a árvore. Aí a gente não quer sofrer? Não precisa, gente. Nós temos que parar de sofrer. Agora, se você não está cansado ainda, continua. Continua acordando. Aí você acorda todo dia e vai trabalhar e não adora. Vai trabalhar sem adorar. Agora, se você adorar, o que vai acontecer? O inimigo vai começar a te atentar, não vai? Para poder te perturbar. Porque você está buscando a Deus, ele vai começar a te atentar, não vai? Mas ao mesmo tempo que ele te atenta, Deus vai te dando a sabedoria e a mansidão espiritual para você não ligar para nada. Porque nada vai te machucar. Sabe por que nada vai te machucar? Porque já não vive você, Cristo vive em você. As pessoas não têm aquele poder mais de te machucar. Elas não conseguem te machucar. O teu patrão não consegue te ofender. Nada, sabe? Porque o espírito que está dentro de você é um espírito que, já não tem como ser atingido. É espírito. Espírito não se ofende. Espírito não tem dor. Espírito não tem doença. Espírito não fofoca, não intriga. Espírito, ele não sofre. No mundo tereis aflição. Espírito não sofre aflição, não. Quem sofre aflição é a carne. Agora, se a carne está toda dominada pelo espírito, como que você vai sofrer aflição, irmão? Só cabe na cabeça de doido. Agora, enquanto você estiver alisando o pecado, você vai sofrer. Agora, se você pegar essa experiência espiritual, viver com esse espírito dia a dia, e ouvir a voz do espírito e caminhar de acordo com Jesus quer que você caminhe, o sofrimento acaba. Sabe por que acaba? Porque Satanás fica ao derredor. Ele não fica ao redor. Ele fica ao derredor. Então ele não pode nem se aproximar, porque a Bíblia é muito clara. Aquele que habita na sombra do Onipotente, né? Nenhum mal. Você tem que habitar na luz, debaixo da luz do Onipotente. Porque a sombra do Onipotente é luz, não é escuridão. Então quando você habita dentro dessa sombra, dentro desse, sabe, debaixo, com o Espírito te cobrindo, o que vai acontecer? Satanás desiste de você. Porque vê que você diariamente está adorando e vivendo em espírito. Aí você vai falar assim, mas Paulo apanhou, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão foi apedrejado. Aí eu falo para você, sabe por que eles foram? Porque eles estavam ainda morrendo, um processo de morte. A mesma coisa vai ser você. Quando você começar a viver no espírito, você vai sofrer um processo de morte. E até você aprender a morrer completamente, demora. Entendeu? Agora, se você for inteligente, se você ouvir a voz, se você assimilar bem rápido tudo, você morre rápido. E você morrendo rápido, nenhum mal chega mais. Eu falo, irmão, porque eu tenho vivido isso na vida há anos. Eu já sofri muito perseguição. Muito. Como Paulo, como Pedro, como todo mundo. Só que eu parei de sofrer há anos. Sabe por que eu parei de sofrer há anos? Porque eu aprendi o segredo. Estou com qualquer sofrimento, sabe o que eu faço? Na hora, corro pro quarto, começo a adorar e começo a cantar e pergunto a Deus, o que eu estou fazendo, Pai?
que eu estou fazendo? Agora, Paulo não entendia isso. Pedro não entendeu isso. O que eles estão fazendo? Porque Deus, ele é justo, ele é perfeito, ele jamais deixará o inimigo tocar na gente se a gente não for na árvore realizar pecado. Há uma necessidade de você sair de perto de Deus. Primeiro passo é sair de perto de Deus, é ouvir a tentação e não adorar. Quando você deixa de adorar, você vai automaticamente na árvore. E aí quando você vai automaticamente na árvore, você ainda fica sentado na árvore, alisando a árvore. Você não sai da árvore. Agora, quando você adora todo dia, o espírito não consegue, não suporta as trevas, ele não consegue nem chegar perto da árvore. Ele não consegue chegar perto da árvore. E Paulo chegou perto da árvore várias vezes. Pedro chegou perto da árvore várias vezes. Estevão, quando foi apedrejado, ele estava fazendo o papel de Satanás, ele virou o acusador. É só vocês verem aí, do verso 50 ao verso 57. Por isso ele foi apedrejado. E não foi a primeira vez que ele era assim não, Estevão não. Porque Deus jamais permitiria Estevão ser apedrejado se ele já não tivesse aprontado várias vezes antes, porque Deus é um Deus perfeito e um Deus justo. Você pode ter certeza que Deus jamais permite o mal chegar perto da gente. Deus jamais permite você ter aflição. Deus jamais permite você ter uma doença. Deus jamais permite você ter um problema. Deus jamais permite você ter uma dor, um sofrimento. Se você não for na árvore, se nós não for na árvore, Deus não permite sofrimento. Deus só tem que permitir o sofrimento quando a gente vai na árvore e fica alisando a árvore. Não é só ir não, você tem que ir e alisar. E por que você alisa? Porque você não adorou. Se você adorou, acabou o problema. Então, gente, para de sofrer, chega. Aprenda com o espírito e pare de sofrer. Nossa, eu não aguento ver as pessoas sofrer mais. Eu fico triste aqui querendo ajudar, mas não sofro não, só fico assim. Eu já tô naquele ponto assim, sabe que eu tô naquele ponto? Tipo assim, ué, não querem ouvir? Cada um que se lasque, eles querem se lascar, deixa se lascar, o que eu posso fazer? Porque não escutam. Você está tentando ajudar aqui e falar assim, gente, vai adorar todo dia. Canta 1h30 todo dia, louvor mesmo, louvor que adora a Deus. E não homem, não essas músicas mundanas que eles botam dentro dos templos. Música que eles pegam o ritmo de mundo, é pagode, é samba, é axé, não sei o quê, e vai fazer música de Deus. Música de Deus não é isso, música de Deus é pura. Ela não movimenta, a música de Deus não movimenta a carne. Música que tiver 1, 2, 3, 4 toques, 5 toques, que vai movimentar, balançar a carne, ela não provém de Deus. Não provém. A música de Deus não balança a carne, não balança o seu corpo. Você pode ter certeza disso. Se balançou o seu corpo, não provém de Deus. Provém do mal, do demônio. Porque é ele que quer que sua carne balance. Pode ter certeza disso, gente. Frequência é tudo. Se você estudar sobre a lei da atração, física quântica, frequência, você entendeu? Vocês vão entender que frequência... Deus criou o mundo com frequência e vibração, só com a sua voz, para vocês entenderem o poder da frequência. Se estuda sobre frequência, estuda sobre vibração, estuda sobre física quântica, entenda como funciona o universo de Deus e vocês vão ver como que tudo faz sentido. Agora, quem não estuda vai sofrer o resto da vida.